Oi, Físio! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Bom Físio. E nós estamos no episódio de número 111. E hoje, esse episódio, né, vamos ter uma participação especial, tá? De uma físio querida, a doutora Sabrine Magalhães. E o tema da live de hoje é a avaliação fisioterapêutica que fecha mais pacientes em estúdios de Pilates. Então, se você trabalha com Pilates, se você pretende iniciar nesse ramo, fica ligado no conteúdo de hoje que vai pegar fogo, tá bom? E para quem não me conhece, meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta e especialista na avaliação que fecha 100% dos tratamentos. E para você ficar por dentro de tudo aqui, eu faço lives toda terça e quinta às 20h30. Hoje que nós estamos numa edição especial aqui, numa live especial. Olá, boa noite. Vou chamar já aqui a Sabrine, porque às vezes costuma dar uma falha. Sabrine já está aqui. Aê! Olá, Deu! Ei, tudo tudo bem, bom? Raiane? Seja muito bem-vinda por aqui também, né? Nós estamos aqui nesse compartilhamento aqui de conteúdo, já tem alunas aí entrando, então prazer estar aqui compartilhando aí com você. Eu que agradeço. Quero mesmo, antes de começar, te agradecer a sua disponibilidade, vir aqui bater um papinho com a gente, contar um pouquinho aqui, né, da sua história, e a gente também trocar aqui as nossas experiências, né? Vamos mostrar para esse povo aqui o que a avaliação fisioterapêutica tem, né, para atrair, para captar, para fechar com mais pacientes em estúdios de Eu Pilates. que Muitíssimo agradeço aí o obrigada convite, pela querida. É sua um prazer participação. sempre compartilhar conhecimento e principalmente ajudar, né? A galera que está aqui no ao vivo, a galera que vai assistir no gravado. Quem dera que lá atrás, né, na nossa época, quando a gente também estava começando, né, tivessem conteúdos assim. Então, agradeço e também agradeço aí a galera que está entrando aí ao vivo, porque quem vem ao vivo prioriza, né? Então, merece aí o bônus, né, do parabéns. E a galera do gravado também, né? Exato. Parabenizar aí por estar consumindo conteúdos tão importantes como esse, né? Então, obrigada pelo convite, Rayane. Eu que agradeço, Sabrine. Muito bom, é muito bom. É sempre bom ter essas lives, né, em conjunto, é sempre ótimo. E o pessoal também, né, gente? Muitíssimo obrigada. E para quem está entrando, caiu aqui de paraquedas, né? O tema do nosso episódio de hoje é a avaliação fisioterapêutica que fecha mais pacientes no estúdio de Pilates, né? E hoje você só trabalha no Pilates, ou Então, Sabrine? eu sou físio, né? Formada desde 2006. E minha monografia da faculdade foi sobre Pilates, né? E lá atrás não tinha nada sobre isso, muito menos sobre avaliação dentro de um estúdio de Pilates, né? E aí eu não consegui abrir o meu estúdio na época, embora tenha estudado muito sobre isso, porque a grana era apertada, como qualquer profissional aí que termina a faculdade, termina muito apertada, e eu sempre tive esse sonho de trabalhar com essa técnica, com essa modalidade, né? Ter o meu estúdio próprio. Mas me formei em 2006 e aí trabalhei em todos os lugares, em todas as áreas da física aí que você pode imaginar. E em 2015 eu resolvi abrir o meu negócio, embora eu tenha trabalhado em domicílio, tenha trabalhado em clínicas de outras pessoas, com traumatortopedia, com RPG. Trabalhei também numa grande multinacional, onde eu aprendi muito sobre administração, que a faculdade acaba também não nos ensinando muito sobre isso, né? E aí eu tive coragem lá, foi muito difícil para mim pedir demissão dessa empresa, porque eu trabalhava como fisioterapeuta do trabalho, inclusive fazia avaliações lá, né, fisioterapêuticas, ergonômicas, e isso mudava muito a qualidade de vida dos funcionários, né, dessa empresa. Fica aí uma Sim. área boa, né, para
os nossos colegas fisioterapeutas, né, trabalharem com avaliação postural, avaliação fisioterapêutica aí dentro das empresas, né, com laudos ergonômicos, enfim. E foi uma decisão muito difícil para mim, por conta da nossa carreira, por conta da estabilidade, enfim, todos os benefícios de uma CLT. E aí fui contra mãe, marido, amigos, todo mundo. Você é louca, deixar sua carreira para empreender, né, abrir um negócio. E aí eu, depois de muita dificuldade, né, eu resolvi abrir o meu estúdio. E aí eu abri em 2015 e até hoje, né, ele tem 8 anos. E eu trabalho, né, com Pilates. Hoje eu tenho 3 fisioterapeutas além de mim, somos 4. O estúdio atende Pilates e Neopilates. E desde a pandemia, 2019, 2020, eu venho ajudando, né, muitos colegas aí que querem empreender, que querem ter um estúdio de sucesso, com estratégias aí para ajudar a encher o estúdio, ganhar mais pacientes, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí como a avaliação, né, pode ajudar nesse aumento, né, de ganho de alunos, de clientes, né, para os nossos estúdios. É isso mesmo, exatamente. Eu, no início também, assim, logo depois de formada, eu comecei a trabalhar com Pilates e trabalhei durante alguns bons anos, sabe? Após ali a formada. E num estúdio de Pilates mesmo. E lá também não era só Pilates, lá era uma clínica, né? Uma clínica onde também fazia os tratamentos fisioterapêuticos. Então, era o Pilates e o tratamento fisioterapêutico. E lá eu fiquei um tempão, fiquei bastante tempo trabalhando ali. E eu gostava, adorava trabalhar com Pilates. Mas naquela época, eu também, vou te contar um segredo, né? Eu não avaliava. Não fazia avaliação, não. O paciente quando chegava para mim para perguntar, né, sobre valores, como funcionava o estúdio, quais eram os dias, né? E naquilo eu só passava aqueles valores e assim, já talvez agendava ali uma aula experimental, né? E não avaliava, só mesmo assim, às vezes quando chegava algum paciente, por exemplo, de idoso, chegava algum idoso, aí eu ia lá e aplicava, fazia uma avaliação meio global, sabe? Aquelas avaliações ali posturais, olha um negocinho aqui, pé desabado, se tem escoliose, não tem, só fazia aquela avaliação ali global e já marcava, por exemplo, primeiro atendimento, primeira sessão dele, né? Primeiro dia de Pilates. Mas eu fui vendo que, assim, até que a procura lá não era pouca, não. Era bem, sabe? Bastante. A gente tinha bastante procura, mas o fechar, que era o grande detalhe. Então, assim, a gente tinha muitas pessoas procurando, muitas pessoas ali perguntando, como é que funciona? Porque eu vou começar a fazer com você. Porque eu quero trazer minha mãe, minha irmã, né? Tem pacote, tem desconto. Então, a procura era muito grande. Mas o fechar mesmo, não, então tá, fechado, vou começar. Isso era pouco. Sabe, não tinha muito, não. A gente era pouquíssimas pessoas que chegavam ali nesse finalzinho mesmo, no vamos ver, né? Já, então tá fechado. E aquilo me frustrava. Eu ficava assim, gente, como é que pode procurar, se interessar, e quando falava que ia trazer mãe, irmã, eu ainda já pensava assim, beleza, né? A gente já começa até a fazer as contas, já começa a fazer até dívida com o dinheiro que nem entrou. Eu ficava, que maravilha, já sei até o que eu vou fazer. Já começava a fazer planos e planos. E aquilo, eu ficava assim, gente, por que esse povo procura e não fecha? O que tá acontecendo aqui? Por que a gente chega no vamos ver, faz tudo direitinho, faz aquela, né, avaliação que na minha cabeça, né, era ideal, trata o paciente assim, assado e não fecha. Ele não vem, não fica, não começa o tratamento, né? Não começa o Pilates. E assim, hoje eu entendo, na época eu não entendia. Mas hoje eu já entendo que a ficha,
a avaliação fisioterapêutica, o fato de que eu não realizava uma ficha ali específica, uma ficha detalhada para cada tipo de paciente, para até mesmo o paciente, não só porque ele vai reabilitar comigo que eu preciso fazer isso, mas o paciente que vai entrar no Pilates mesmo, vai fazer o Pilates como uma forma ali de prevenção, uma forma de acompanhamento. E na época eu não entendia, eu não tinha essa visão. E hoje eu Essa consigo enxergar, importância, né? que é pelo fato que eu não aplicava essa avaliação fisioterapêutica e isso prejudicava ali, prejudicou, né, todo o estúdio, o faturamento, né, o rendimento, o número de pacientes. Então, assim, aquilo prejudicava a gente em fechar 100% dos pacientes que procuravam, né? E é o que a gente vai compartilhar hoje, né? O que esse fato de você fazer essa avaliação, ela te mostra, né? O paciente ele tem interesse em continuar ali com você. Então, esse Com é um passo certeza. Isso aí que você importante. falou é super importante, tanto para nós, né, enquanto profissionais, porque a gente tem responsabilidades e a gente tem um plano, né, a traçar a partir da avaliação, como também para o cliente, né, para o paciente. Ele precisa saber que ele está sendo ali avaliado, que ele está sendo, que ele vai ser cuidado, que vai ter um plano traçado para ele, né? Seja um plano para tratamento, né, para curativo, ou como você citou bem, um plano para preventivo, né? Se ele quer só aumento de performance. Então, às vezes eu vejo isso, né, com a maioria dos colegas, né? Tem alunos meus lá do método que falam, né, Sabrine, antes de eu ver o curso, eu não sabia nem que tinha que fazer avaliação dentro do estúdio. E lá, em um dos módulos do método, tem lá um modelinho de ficha, né, que eu acabo cedendo para eles. É, claro que de forma mais dinâmica, de forma mais prática, né, mas com cuidado, mas com direcionamento para que isso aconteça. Eu sei que a rotina dentro de um estúdio de Pilates é muito corrida, como você mesma, né, já trabalhou. Eu acho que tem colegas aqui, né? Tô vendo aí, ó, colegas aqui que também têm estúdio de Pilates e podem estar falando: é impossível fazer uma ficha de avaliação, é impossível fazer avaliação com o paciente. Mas, como a Raiane falou, a partir do momento que a gente começa a aplicar de uma forma prática, de uma forma eficiente, a gente se respalda, porque a gente vai ter um registro conforme o nosso conselho pede, a gente vai conhecer melhor aquele cliente que está chegando, ou seja, podendo traçar exercícios para eles direcionados, e a gente vai mostrar para aquele cliente que talvez nenhum outro lugar tenha feito ainda aquilo. Né? A gente vai mostrar para ele que a gente tem diferencial, que a gente está querendo cuidar, que a gente está querendo personalizar, né, um plano de tratamento, um plano de exercícios, porque ali é diferente, ali tem esse processo, né? Eu costumo falar isso também dentro do meu método, que a gente precisa ter processos simples. Qual é o processo de abordagem, né, do cliente? Quando o cliente novo chega para você, né? Você não vai chegar já fazendo avaliação. O que você faz? Tem um script de abordagem, né? Tem um processozinho de boas-vindas, tem uma coisa que você entrega. Isso em qualquer área da físio, né? A colega entrou aí agora de Sim, massoterapia, por exemplo, né? Em qualquer área, né? Seja uma sessão de massagem, seja uma sessão de físio, seja uma sessão de pilates. Qual é o processo ali de abordagem? Eu vejo muitos colegas sem isso. E aí a avaliação sim. fisioterapêutica, ela entra em um dos processos, né? Qual é a etapa, né? Primeiro você vai ali divulgar, depois você vai receber o aluno, depois você vai dar as boas-vindas, depois você vai preencher uma ficha, depois você vai fazer a avaliação, depois você vai experimentar uma aula, depois você vai fechar o contrato. E aí, quer dizer, existe esse processo, né? A colega colocou, eu, massoterapeuta profissional de medicina chinesa. Muito bom. Põe aqui pra gente, né? Quem que faz já avaliação, né? Quem que já aplica, É, né? Aí o colega é o Vitor Hugo, ó. é Põe aí Vitor. pra gente quem já aplica avaliação fisioterapêutica ou quer aplicar, né? Mas é o que você falou, Rayane, é um processo super importante. Uhum. Eu vejo dessas três formas, sabe? Pra gente aqui começar esse papo e ficar de dica aí para os colegas. Uma forma é você cumprir com o seu código de ética, cumprir com a sua profissão,
né? Seja fisioterapeuta, seja um educador físico que trabalha com Pilates, que também tem a avaliação física, né? É você cumprir com o seu Sim, código de ética para se respaldar, para respaldar o seu aluno, o seu cliente. O segundo ponto é você ter ali dados riquíssimos para você poder traçar um tratamento individualizado, personalizado. E o terceiro é você tangibilizar isso, né, para o seu aluno e falar para o seu cliente, para o seu paciente, falar, olha, aqui a gente vai cuidar de você porque a gente te olha individual, né? Aqui a gente tem uma ficha para você. A gente vai reavaliar daqui a sim. tanto tempo, né? Eu vejo que a gente tem esses três benefícios, assim, né, de ter uma avaliação fisioterapêutica dentro de um estúdio, né? Sim, com certeza. E assim, o que eu ensino, né, diferente dentro do meu método, é a parte de assim, toda avaliação que você for realizar, você já sabe que aplicando todo o método que eu até chamo de método avaliação avançada, flash Legal. 100%. Flash 100% é porque você tem aquela certeza que 100% das pessoas que for para a avaliação, elas vão fechar o tratamento com você. E nessa parte, além desse pilar da avaliação, né, que você falou aí, que é você mostrar, avaliar, mostrar o que precisa ser trabalhado, né? Tudo isso, mostrar esse tratamento individualizado, esse eu chamo o primeiro pilar do meu método, que eu chamo de avaliação, diagnóstico fisioterapêutico. Mas também tem o segundo módulo, né? O segundo pilar, que eu falo que é a comunicação. É a comunicação, e a comunicação corporal, comunicação verbal, isso tudo faz diferença. É a comunicação da escuta também. A gente precisa escutar o paciente. Então, às vezes, naquela anamnese, você está fazendo a anamnese, ali já entra esse pilar, já entra a comunicação. Você já tem que ficar atento, escutando o que ele está falando, porque aquilo vai guiar o É seu um treino, né, raciocínio, né? Rayane? É tudo um treinamento, E né? E quando você tem um passo a passo, fica mais acelerado, né? Fica mais fácil e mais prático, né? De você aplicar, porque você já tem um passo a passo que já foi validado, né? Como, por exemplo, com aprender aí a certeza. metodologia de ter uma avaliação, né, eficiente, né? O colega colocou aí antes Sim, que ele trabalha com Pilates, não. Em que momento fazem essa avaliação? Trabalho sozinho no meu estúdio e não sei que horário conseguiria fazer. que horário eu conseguiria fazer? Em Olha, assim, na minha visão, para mim seria um horário que você não tem ninguém, um horário exclusivo. Porque imagina você estar avaliando e ter mais 2 ou 3 pacientes, né? Fazendo Pilates, no exercício. Você não consegue focar nos 2 ali. Então, imagina você estar aqui avaliando o paciente. Vamos fazer um teste de Trendelenburg, eu vou fazer o teste de Uhum. Lazegue com você para a gente investigar se você tem fraqueza de glúteo médio. E aí, de repente, fala assim, ô, dona Maria, pula de exercício, vamos fazer o do bumbum agora? Então, paciente, futuro... Eu acho que, assim... Eu acho não, né? Para você trazer essa individualidade, para fechar o tratamento, para chegar no final dessa avaliação e esse futuro paciente falar assim, olha, como é que é o Foi nome? foi Ah, Estúdio Life aí tá Quality. com o nome do Coloca aí pra estúdio. gente qual é o seu nome. Estúdio Life Isso. Quality. O colega de antes também falou que trabalha com E aí, massagem. Ele falou que também é instrutor de ti, acho que a parte de acupuntura também, né? Fugiu aqui o comentário. sim, Mas sim, é, foi lá pra frente. precisa desse olhar Mas individual, né, fazer Rayane? fazendo um momento separado, nós, seres humanos, somos assim. Nós gostamos de ser exclusivos, a gente gosta de uma atenção, a gente gosta de ser diferente, né? Quando você vê que aquela pessoa está te tratando com mais individualidade, quando ela prepara um horário para você, para te avaliar. Então, isso já faz parte do segundo pilar que eu ensino, né? Do meu segundo pilar, que é a parte da comunicação. Então, isso é importante. É quando você separa um horário, você mostra que a pessoa é exclusiva. Porque quando você faz tudo junto, você não consegue seguir todo aquele passo a passo da ficha, de todo
Eu falo até o GPS, eu chamo até de GPS. Gente, segue esse GPS, que se você seguir o GPS da ficha, você vai chegar no destino final. O destino final é o quê? É fazer uma avaliação, né? Fazer um diagnóstico, fechar um diagnóstico fisioterapêutico diferenciado, é ter um raciocínio clínico em cima do paciente. Será que a dor dele na lombar é por conta de falta de mobilidade do quadril? É uma dor no joelho? Isso a gente investiga na avaliação. E quando você faz essa investigação bem feita, quando você chega no finalzinho da avaliação, aplicando todo esse método, né, da avaliação que eu ensino, não tem como o paciente falar assim, olha, muito obrigada, eu vou pensar e depois eu te procuro. Depois que eu passei a usar esse método de avaliação, nunca mais eu escutei um depois eu te procuro, sabe? Essa é E uma sempre eles fecham o frase tratamento. que os colegas escutam muito, né? Ah, eu vou ver, vou pensar, vou para casa, vou ver com a esposa, vou ver com o marido, né? Isso é muito comum acontecer, né? Complementando também o que você falou, Rayane, uma sugestão aí para a colega que perguntou, né? Estúdio Life Quality. Uma sugestão para ela e para os colegas que estão assistindo. Eu vivo na prática, né? Eu tenho lá o estúdio de Pilates, eu sei como é, eu ensino a ter agenda cheia, então eu quero mesmo que seja movimentado o estúdio, que tenha 2, 3, 5 pessoas ao mesmo tempo, claro que com qualidade, com responsabilidade, né? E uma dica prática, assim, né? Caso o colega não consiga um outro horário, né, para fazer a avaliação, a outra dica é você ter um outro profissional para fazer, sabe? Enquanto eu faço muito, eu como dona do estúdio, como gestora do estúdio, eu tenho as minhas camisas, né? Tem o horário que eu visto a camisa da dona e não a camisa da instrutora, né? Agora, por exemplo, para eu estar aqui com você, 8 horas da noite, tem gente dando aula lá no estúdio, né? As minhas aulas terminam às 9. Então, assim também poderia ser uma forma de fazer a avaliação, sabe? Eu, como responsável pelo estúdio, estar lá no estúdio, avaliando e passando toda a orientação, toda a dica para aquele instrutor que vai seguir com o tratamento. Né? Isso eu vou conseguir seguir o passo a passo, eu vou conseguir me comunicar com aquele cliente, mostrar para ele a importância dele ser avaliado, a importância dele ter um plano de tratamento individual, né? O porquê que ele precisa fazer aquela modalidade, aquele tratamento, aquele exercício. E aí, quando chega no final, ele não tem como não fechar, como você mesmo disse, né? Primeiro que ele foi ouvido, né? Principalmente nesse pós-pandemia, as pessoas elas estão precisando ser escutadas, elas estão precisando ser vistas, né? Às vezes, quando a gente atende rapidinho um cliente, né? Chega lá na clínica, no consultório, no estúdio, para só pegar uma informação. Quando você está correndo, praticamente ele não vai fechar com você. Você não deu atenção a ele. Não. Agora, talvez se você para 5 minutinhos, né? Ou até se estiver lá dentro mesmo, no estúdio, atendendo, como é a nossa prática, né? Você já viveu isso. E falar, Dona Maria, seu João, me dê 5 minutos. Falar mesmo, ser sincero, ir lá fora orientar, você vai ter muito mais chance de fechar com essa pessoa, pegar um telefone, pegar um WhatsApp. É o que eu faço. Eu tenho fichas prontas que eu já entrego para eles, onde ali tem a forma que eu trabalho, que a gente faz avaliação individual, então mostra já esse diferencial. E aí, como resolver esse problema de fazer a avaliação se isso é corrido? Ah, não fazer? Você já viu que não fazer avaliação não é um bom caminho, né? Não adianta. Ele vai fazer exercício igual a todo mundo, ele vai demorar a ter resultado. Então, como fazer isso? Eu vejo essas duas alternativas. Ou você marcar em horários separados para, de fato, ter uma boa comunicação, tangibilizar, mostrar para ele, dar alguma coisa para ele, né? Entregar um folheto, mostrar, desenhar. Olha aqui, ó, sua dor na lombar é por causa disso aqui, né? Mostrar, tangibilizar. Sim. Ou você tem um horário separado, ou você tem um outro colega, um outro profissional, enquanto está rolando as aulas lá dentro, para estar fazendo essa avaliação, como é o meu caso, né? Como lá dona do negócio, eu fico nessa parte e tenho os meus dias, né? Como amanhã, por exemplo, 7 horas da manhã, terça e quinta, eu começo os meus atendimentos. Sim. Então, tem jeito. O negócio é a gente aprender como fazer, né? Não, tem que colocar.
Tem que colocar na prática, porque faz diferença. Eu vi aqui, tem uma aluna minha também, a Suzane, e a Suzane, ela trabalha também em estúdio de Pilates. Até sumiu Aham. já o A comentário Estúdio dela. Eu Pilates vi também na colocou, hora, que é a mas sumiu. Michelle. Ah, e aí ela sumiu aqui. E ela colocou que ela também, eu lembro, né, da história da Suzane. Suzane também trabalha no estúdio e ela aplica essas fichas de avaliações específicas, detalhadas. Eu disponibilizo também aqui no curso, né? Eu tenho mais de 30 fichas de avaliações específicas, que guia mesmo o seu raciocínio, com os testes clínicos que você precisa realizar. E, assim, eu lembro de um paciente da Suzane, acho que é uma de dor lombar. Se não for a Suzane, é a Aline. Eu acho que é a Aline. Deixa eu ver se a Aline está aqui. É da Aline mesmo. A Aline tinha um paciente com dor lombar que ela já trabalhava, já atendia ali no Pilates há uns 4, 5 meses. Dor lombar crônica. E ela não... Depois que ela entrou pro método, né? Para a comunidade, fisioterapeutas atualizados. E aí na primeira... Foi a Não foi Suzane, você, ó. é Falei que a a Aline essa comunidade de paciente. fisioterapeutas me ajudou muito a É, melhorar minhas avaliações aí, ó. exato. E a Suzane trabalha Ah, no estúdio de Pilates. Ela aplica essas fichas, né? Aplica essa avaliação que eu chamo de avaliação avançada nos pacientes novos e fecha com todos. Mas o caso da Aline foi que ela estava tratando essa paciente com dor lombar crônica. E assim, procurou, aí ela fez aquela avaliação global, né? E não fez nada detalhado, específico, já levou o paciente para o atendimento. E fez um mês, 2 meses, Pilates 2 vezes na semana. 3 meses, 4 meses, e a dor não melhorava, não resolvia. Aliviava, sabe? A ponto do paciente falar assim, aliviou um pouquinho. Mas depois a dor voltava, assim, intensa. E foi quando, numa mentoria, no plantão de dúvidas, a gente conversando. Aí eu falei com ela, você aplicou? Aí ela entrou para o método, entrou para a comunidade. Falei com ela, você aplicou com ela uma avaliação detalhada? Aí ela, não, porque a gente usa uma mais global lá no estúdio. Eu falei assim, não, aplica essa detalhada aqui, que tem lá dentro da comunidade, pega lá, baixa ela, imprime, aplica direitinho, marca um horário extra, um horário fora, porque ela já vai se sentir também assim prestigiada e avalia ela detalhada. Dessa forma aqui, seguindo todo esse passo a passo. Aplica esses testes, é mais de 15 testes, para você investigar aonde que está essa causa da dor. Para poder montar o seu raciocínio clínico e você descobrir a causa dessa dor. Porque não adianta a gente ficar, às vezes, tratando só por cima e a causa está lá ainda. Aí ela foi, aplicou, a paciente ficou, nossa, toda felizona, né? Se achando importante. A gente gosta de se sentir importante. E depois ela pegou e falou assim, Rayane, exatamente, eu estava tratando como se fosse uma contratura, uma rigidez de paravertebrais, e com a ficha eu descobri que ela tinha pouca mobilidade de quadril, que ela estava com instabilidade nos ligamentos do joelho, e aquilo compensa a lombar. Então, quando ela foi e abriu os olhos para essas outras causas, aí ela começou a trabalhar no Pilates, né? Então, assim, não é só porque, não, eu vou trabalhar essas fichas assim específicas, eu só uso no tratamento, na reabilitação. Não, muito pelo contrário, essas fichas específicas são muito úteis no paciente do Pilates, paciente que procurou, porque eles procuram normalmente eles procuram porque já estão com alguma dor, muito difícil é que ele chegar e falar assim, não, eu quero prevenir. Muito difícil. A nossa cultura não é da prevenção. A cultura do brasileiro já é procurar quando a batata já está pegando fogo, já está queimando. E foi assim, incrível. Foi um resultado muito bonito, muito lindo. e Que eu muitas lembrei vezes, aqui agora. Rayane, complementando o que Mas você é está bacana. falando, às vezes ele chega, né? Muitas vezes ele chega com dor, né? Como você disse, ele vem pela dor, né? Pelo desconforto, pela necessidade de resolver algum problema. E com a avaliação bem feita, uma avaliação direcionada, né? Como você disse, ele
tem um resultado muito rápido. Então, às vezes, você vai ali em um mês, né? Dentro do estúdio de Pilates, normalmente a gente não fala por sessão, né? Normalmente é um mês, são 4 aulas, 8 aulas, são 2 vezes na semana. Às vezes, em um mês ou até menos, ele tem um resultado tão rápido que ele fala assim, agora eu vou continuar para prevenção. Agora eu vou continuar porque eu não quero ter mais essa dor. E, exatamente. Viciei. Tem gente Isso que tudo, vicia. olha como você ganha um cliente, como você ganha um paciente por causa de uma rotina que você implementou. Né? Uma rotina administrativa, uma rotina como uma avaliação dessa. Você implementou e aí você tratou aquele paciente, ele poderia ir embora, né? Mas não, você mostrou resultado, ele teve um resultado rápido e aí ele se fideliza. Então, acho que uma boa avaliação também, saber praticar, né, aplicar e saber colocar ela num processo dentro da gestão de um estúdio, você consegue aliviar a dor do paciente, ter resultados, ter depoimento dele, para você encontrar mais pacientes como ele e fidelizá-lo. Porque mesmo sem dor, ele pode continuar com você, como acontece muito comigo lá. Eu tenho 8 anos de estúdio, eu tenho clientes de 8 anos. Eu tenho senhores, eu tenho senhoras, eu tenho jovens, eu tenho atletas, eu tenho bailarinas, eu tenho um público diverso. Mas o público mais fiel são aqueles idosos que chegaram com dor. Porque eles, sim, viram um resultado rápido por causa de uma boa avaliação, de uma boa prática, e eles continuam, porque eles não querem ter mais aquela dor, sabe? Então, acho que uma boa avaliação faz com que você ganhe clientes e fidelize clientes, né? E, claro, mantendo o estúdio cheio aí com bom faturamento, né? E você tá falando aí, a colega botou, a Nath Alves, ó, preciso desse curso A com Nath. urgência, ó, isso aí, ó. Já procura a Rayane aí. Ô, Nath, cola aqui que Então, já a gente vai vir com novidades, hein? Não perde, não. Cola aqui no perfil que quando eu abro as isso vagas, eu mesmo, já aviso segue aqui no lá o perfil, Instagram. já chama ela lá no Quando eu direct. abro. E um outro exemplo que eu vou dar aqui, Rayane, você citou aí o exemplo de uma aluna sua, eu passei isso na prática. Como é importante você ter uma avaliação, como eu coloquei lá 3 pilares, né, importantes. Um é a gente tangibilizar isso, né, mostrar para o nosso cliente que isso é importante, que a gente tem diferencial. O outro é você mostrar resultado, né, ter resultado mais rápido. E o primeiro, como eu falei, que é nos respaldar enquanto profissional, eu tive um exemplo que eu levo para minha vida e eu deixo aqui para os colegas que ainda não têm avaliação no estúdio ou não têm avaliação fisioterapêutica na sua profissão. Seja ela simples, seja ela detalhada, seja ela grande, mas que tenha avaliação como respaldo. Eu atendi um senhor durante muitos anos, né? Enfim, um senhor muito querido na fisioterapia. E eu estava fazendo hérnia de disco, ele tinha contratura lombar, enfim. E eu estava ali num procedimento de infravermelho, pré-cinético, né? Eu estava ali meio que abastecendo ali de sangue ali a lombar para ganhar um pouquinho de mobilidade no exercício depois. Ah, isso tem tempo, né? Porque hoje em dia nem Não ultrassom usa mais. Não usa. Nossa, mãe, só de estudo de Pilates eu tenho 8 anos. Imagina. Só que eu levo isso Hoje em pra dia minha vida. nem usa mais. E aí, o que aconteceu com Isso. ele? Ele passou mal. Começou a passar mal. Sudorese, pressão baixa. Era algo que ele já fazia, coisa que a gente usava muito antes, né? Enfim, pré-cinético. Fazia toda a parte de eletro ali antes. E ele começou a passar mal. Começou a ficar pálido, começou a ter aqueles sintomas. E eu, recém-formada, lutei pela avaliação fisioterapêutica na clínica que eu estagiava, porque não tinha. E ainda bem que eu lutei, porque ele infartou. E eu fui chamada no hospital para saber que procedimento eu tinha feito. Se eu tinha feito avaliação fisioterapêutica e se aquele recurso era indicado para ele. Então isso ficou gravado na minha mente. Eu tinha acabado de me formar, eu entrei como estagiária nessa clínica, não tinha avaliação fisioterapêutica na clínica, porque você sabe o que é clínica de traumatortopedia que tem que produzir atendendo 50 pessoas numa manhã. E eu falei, mas eu só trabalho... Plano de saúde. Exatamente. Então eu levo isso para minha vida, porque depois disso
eu ensinei isso para todos os estagiários que chegaram para mim nessa clínica, contava essa história, sabe? Da importância de uma avaliação fisioterapêutica Sim. não somente para o resultado do cliente, obviamente que é para isso, né? Mas também como responsabilidade da Aham. gente enquanto fisioterapeuta, sabe? E eu vejo muitos colegas negligenciando, né? Muitos colegas banalizando, né? É o pontapé. É o pontapé inicial, sabe? É a mesma coisa de a gente querer fazer uma cirurgia sem você fazer um risco cirúrgico, sabe? É algo ali primordial. Você precisa fazer um risco cirúrgico para depois você ir para uma cirurgia para ver se está tudo bem ali, né? Com até mesmo qualquer exame. A minha mãe vai fazer um exame agora e colonoscopia, e é muita coisa que pedem, né? Exame, é risco cirúrgico, aprovação lá do cardiologista. Então, é importante, porque é um respaldo do paciente. Se acontecer alguma coisa, tem lá as outras áreas, né? Falando, não, você pode ir, você está bem para poder fazer a cirurgia. E a nossa avaliação é exatamente isso, é o nosso pontapé inicial. É o primeiro contato com o paciente. Esse primeiro contato, ele não pode ser corrido, ele não pode ser só vai fazendo aqui, vai falar. Eu já fiz muita avaliação assim também. Eu já fiz muita avaliação onde eu marcava, por exemplo, 15 minutinhos antes. Eu ia atender, eu tinha uma turminha às 13 horas. Aí eu marcava uma avaliação, tipo, 15 para uma. Medi 45, com coisa que eu ia avaliar Não, muita e coisa com em pressa 15 e minutos. preocupada que 15 ia chegar minutos ele não, gente, né? 15 minutos ele não te conta nem Verdade. a história dele. A gente conta nem metade. E marcava aquilo, aí ficava aquela confusão, paciente chegando para o horário dele de pilates, eu avaliando o novo, às vezes o paciente constrangido porque era uma idosa e estava de topper e chegava homem no horário. Então ficava aquela coisa. E aquela avaliação, a paciente só queria o quê? Ir embora correndo, porque estava mais gente, 3 pessoas que ela não conhece, aquela muvuca, e ao mesmo tempo que eu peço ela para pôr a mão no chão, fazer uma flexão anterior de tronco para poder avaliar ali a lombar, eu já gritava com a outra para fazer outro exercício. Então, assim, isso não ter esse olhar, né? De fazer uma avaliação e nessa avaliação mostrar tudo que o paciente precisa, mostrar a importância do meu trabalho, a oportunidade que a fisioterapia ou ali no Pilates, que o tratamento em si ia gerar um resultado, gera um resultado para ele. Então, eu perdi essa oportunidade de mostrar isso durante a avaliação. A avaliação é a primeira porta, é a porta de entrada do paciente. E esse tem que ser bem feito, tem que ser detalhado, tem que ser com calma, você tem que explicar todo o processo para o paciente, para isso ele confiar em você. A gente não entrega a nossa saúde assim para qualquer um. A gente primeiro cria aquela relação, a gente confia, aí depois que passa a confiança, você vê naquele profissional que ele é capacitado para te tratar, que você fala assim, pronto, então eu me entrego a você, pode me tratar, e ele fecha o Isso tratamento. acontece. E sem detalhe, né? Sem reclamar de Por valor. último, ele às Eu vezes ainda ensino toda essa chega perguntando o estratégia. preço, mas depois de todo esse processo, chega lá no final, ele até esquece a pergunta, né? Porque ele viu tanto valor, né, que ele esquece o preço. Eu até coloquei um post hoje nos stories falando sobre isso, né? A diferença de preço e valor, né? E eu acho que muitos colegas precisam, né, valorizar mais, né, o seu atendimento e a avaliação a fisioterapêutica como porta de entrada, como um dos processos, né, de uma gestão organizada, de um consultório, de uma clínica, de um estúdio, é aumentar valor, né? É uma das formas de você mostrar diferencial ali para aquele cliente. E aí ele vai pagar o preço que você pedir, porque ele já confiou em você, ele viu que é aquilo ali mesmo que ele precisa. Exato. E principalmente se você mostrar para ele, como você falou, né? O que ele vai ganhar, né? Com isso. Eu vejo, às vezes, a comunicação, como você disse lá atrás, também um pouco desviada, assim, distorcida dos nossos colegas, sabe? A coisa do tecnês, né? Quer ficar falando muito bonito pro aluno, né? Mas não, tem que falar
que ela vai abaixar para pegar o neto dela, que ela vai conseguir caminhar para pegar o neto dela na escola. Então, eu acho que esse tipo de comunicação é importante a gente praticar para que a gente consiga mostrar, né, a importância do tratamento, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. E, como eu falei, depois se fidelize com você, independente do preço que você cobrar. E hoje a gente sabe que o preço impacta totalmente no nosso negócio, né? Seja você que atende aí em domicílio, seja você que atende em clínica, em estúdio, o preço da sua consulta, o preço da sua sessão, o preço da sua mensalidade impacta no seu salário, no seu faturamento, na sua reserva de segurança, no seu investimento que você vai fazer. Então, na sua compra de equipamentos novos, impacta em tudo. Então, é a gente aumentar valor para que quando a gente cobre o nosso preço, né, aquele cliente pague ainda querendo mais, sabe? Querendo mais serviço seu, né? Não questiona. É exato. E assim, esse momento de você mostrar, né, o seu valor, o valor do seu trabalho, para que o seu preço sussurre baixo, mesmo que seja o mais alto da cidade, isso você mostra durante a avaliação. Então, se nesse primeiro contato você não conseguiu mostrar para o paciente aquele valor que você tem, tudo aquilo que está por trás do seu trabalho, ele não vai enxergar a oportunidade de fechar o tratamento com você, ele não vai ver... Aí, voltou. Opa, ficou mudo. Voltou. Estavam me ligando aqui, esses números... Então, você falando isso, do Rayane, operador. fica aqui de um exemplo também para os colegas, né, que estão no ao vivo aqui e depois que vão assistir no gravado. Eu contratei uma outra físio, né, que começou comigo lá no estúdio agora em janeiro, né? Então tem 3 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, quase 4 meses. E aí ela tá junto comigo, né, para ver a minha forma de trabalho. Ela falou: "Nossa, eu nunca apliquei ficha de avaliação em nenhum lugar e tal". E aí fui ali, né, durante esses 3 meses, ela me acompanhando. Eu tenho, né, essas 4 pessoas agora lá comigo, mas eu jamais interfiro na conduta. Eu jamais interfiro no atendimento, no tipo de exercício que vai passar, né? Porque são profissionais como eu, mas como trabalham no meu lugar, né? No meu estabelecimento, tem que seguir algumas regrinhas. Então, sim, vai ter ficha de avaliação, sim, vai ter que ser seguido dessa forma, sim, vai ser feito dessa maneira. E aí, ela agendou um aluno novo, né? Ela achou que era novo, mas esse aluno já tinha passado lá no estúdio, já era um paciente lá quando eu abri, em 2015. E dentro do meu método lá, eu ensino a forma da gente armazenar essas fichas, né? Porque a gente também tem responsabilidade sobre esses dados, né? Desses clientes, né? Então, O acompanhamento, exatamente, a evolução, então né? eu tenho lá um arquivo meio que morto, assim, mas que eu não gosto de chamar arquivo morto, porque um dia ele pode, né, voltar, como foi o caso. Ela falou: Sabrina, eu agendei aqui, o nome dele é tal, e ele falou que fez Pilates em 2015. Eu falei: então beleza, nós vamos lá pegar a ficha dele. Aí ela falou: estúdio de Pilates com ficha arquivada. Então, assim, foi surpresa para profissional, imagina para o cliente. Então, quem ainda não tem isso implementado, faz muita diferença. E eu ainda falei ainda mais para ela, que fica aqui para os colegas também aplicarem isso, para mostrarem valor para o seu aluno, para o seu cliente. Ela avaliou comigo lá dentro, né? Claro, os dados eram de 2015, ele tinha uma lombalgia quando ele chegou. A gente ia pegar e ia fazer a reavaliação anexando aquela ficha. Aquilo não pode ser jogado para trás, é um histórico. Aí ela foi lá dentro, lá no escritório comigo, antes dele chegar, né? Você fez isso, você perguntou isso em 2015. Você perguntou isso, isso e isso. Aí ela falou assim: beleza, então a gente vai rever, né? Eu vou fazer outra avaliação baseado nesse histórico. Ela já ia guardando. Eu falei: não, você vai mostrar para esse cliente que você tem essa ficha guardada. Isso muda todo o contexto quando esse cliente novo chega. Então, para os colegas... Novo, né? Ele já fala, sente assim: eu tô... 2015, 8 anos, a minha ficha tá aí ainda. A gente também se sente assim quando a gente vai numa consulta, quando a gente vai, né?
Só que às vezes, por falta de organização, por não É. ter implementado essa ficha, ou por não ter nem guardado, arquivado, ou às vezes está tudo misturado, não está em ordem alfabética, ou não está no lugar de fácil acesso. Ou seja, falta de organização te faz perder cliente, né? E Com assim foi feito. certeza. Quando ele chegou, ela já estava com a ficha na mão. Oi, seu fulano. Então, a gente viu aqui, ó, que o senhor teve aqui em 2015. Como é que tá essa coluna? Mostrando a ficha. A gente viu exatamente no semblante dele. Primeiro, ali é um estúdio de Pilates. Ele nunca foi avaliado em lugar nenhum. Muito menos no estúdio de Pilates. E ainda ter arquivado um dado dele de 8 anos atrás. Então, ali, eu poderia cobrar qualquer preço. Ele já tinha fechado o tratamento, sabe? Então, essas coisas fazem diferença, mostram valor. Por isso eu falei antes aí a importância de valor e preço, né? Serem diferentes. A colega perguntou, ó, Nath Alves, Sim, eu me atrapalho um pouco na avaliação, porque quando fiz estágio, raramente eu fazia avaliação. Aí, Nath, ó, tem que colar na Rayane para aprender a fazer uma avaliação de forma correta, né? E saber o momento, e a sim. hora, a estratégia certa para implementar isso aí para o seu cliente novo ou para o seu ex-cliente, né? Para que você capte esse Não, cliente e fidelize ele. até mesmo. Sim, até mesmo, às vezes, tem pacientes ali no Pilates, né? Assim, só respondendo a Nath também para não perder, senão eu perco aqui. Nath, essa insegurança, ficar perdida, eu também já senti muito isso. Mas assim, muito. A ponto de eu pedir o paciente para deitar, levantar, sabe? Virar de costas e sentar de novo e aí deitar. Ficava insegura. Realizava uma avaliação onde eu não sabia nem por que eu estava pedindo o paciente para fazer aquilo. Tipo assim, o paciente está com dor na lombar. Aí eu ia lá e fazia avaliação postural. Hoje em dia já não usa mais avaliação postural. Já não existe essa postura correta. Então, hoje em dia já não tem mais isso. E aí ficava... E assim, cá entre nós, a gente pegava todas aquelas, né, correções lá, a gente anotava aquilo tudo e depois nem usava. Não aplicava em nada, né? Então, hoje em dia, o nosso conceito mudou. O conceito do tratamento fisioterapêutico, da avaliação, é você ir em busca das disfunções, para você entregar para esse paciente a funcionalidade, devolver para ele a funcionalidade. É você melhorar a qualidade de vida dele, é tirar a dor que ele está sentindo, descobrindo a causa dessa dor. E esse momento é só na avaliação. Se pular isso, você pula todo, atrapalha todo no tratamento. Porque aí você investigou errado, descobriu errado, aí você começa um tratamento errado. E aí é por isso que fica naquele ciclo onde o paciente não melhora, não tem um resultado. Então, isso tudo, eu até postei um stories esses dias, né? Me perguntaram, meu paciente não melhora, será que a culpa aí, né? A culpa está na avaliação? Eu falei com ela, é 99% de chances que sim. Porque a avaliação é onde você investiga onde você vai tratar, o que você vai realizar com esse paciente. E ficar insegura, assim, Nath, é muito comum. É muito comum, tá? Isso a gente sente mesmo, mas com a avaliação avançada, o método avaliação avançada, que é a Flash 100%, você tem esse passo a passo. Então, tem tudo lá. O que você vai fazer na anamnese? Perguntas. Depois da anamnese, vou passar para onde? Vou passar para os testes clínicos. Então, tem todo ali um guia, tudo que facilita esse raciocínio, que facilita você aplicar a avaliação e não ficar perdido. Então, te deixa mais segura, confiante na hora de avaliar esse paciente. E aí faz diferença. Quando você mostra segurança, quando você veste a camisa ali da confiança na hora de avaliar, né? O paciente já olha assim, ó, esse aqui é diferente. A gente sente isso, né? Quando vai em algum profissional, você fala, nossa, esse aqui, ó, esse aqui é bom, ele é confiante no que ele fala. Quando ele já começa a te explicar o que tem, que apresenta, não sei o quê. Então, você, quando veste a camisa da confiança, o paciente não questiona ali se você é capacitado ou não, ele não te compara com nada, eu não vou fechar com essa profissional aqui não, porque o valor dela é mais caro. Não, ele quer solução. Então, eu falei também em umas lives passadas, existem mais pessoas, né,
com incapacidades, pessoas precisando de fisioterapeutas, do que fisioterapeutas formados. Sabe, eu fiz uma busca uma vez, esse número eu acho que já até aumentou. Depois eu vou fazer essa busca de novo. Eu acho que eu já vou estar até desatualizada, mas eu vou falar o dado desatualizado aqui mesmo. Eu fiz uma busca uma vez de quantas pessoas, né, apresentam incapacidades, dores no Brasil. E quantos fisioterapeutas formados nós temos hoje. E dividir. Conta simples. Dividir o número de pacientes, né? Vou colocar doentes, entre aspas, com alguma incapacidade, alguma dor, alguma disfunção. E dividir pelo número de físios formados. E deu um número mais ou menos aí aproximado de 250 pessoas, pacientes, para cada fisioterapeuta formado. Então, tem muita gente precisando de tratamento. E aí entra aquela questão, Rayane, mas eu moro numa cidade pequena, que o povo não faz, não é valorizado. É porque você não mostrou para o paciente a oportunidade do seu tratamento resolver o problema dele. Porque é muito mais barato fazer um tratamento fisioterapêutico e eliminar a dor do que ficar tomando remédio. Então, o paciente aí na sociedade não enxergou isso. Quando ele enxergar, ele vai ter as prioridades na vida dele. Então, ele vai deixar de tomar um remédio, ele vai deixar de fazer algumas coisas que são supérfluas na vida dele para poder priorizar o tratamento E com complementando você. aí, Rayane, uma das formas da gente mostrar isso, né? Você falou aí, de cidade pequena, até mesmo de cidade grande, né? Como que a gente vai mostrar para essas pessoas que a solução não é tomar remédio, né? E que é mais caro isso, e que é mais danoso. Como que a gente pode mostrar isso na prática, né? A primeira sugestão que eu tenho é depoimentos das pessoas, né? E eu sinto falta disso, sabe? Entre os nossos colegas. Às vezes eu entro nos perfis, principalmente falando desse aqui, né, do Instagram. Às vezes eu entro nos perfis dos colegas, eu tenho um canal excelente hoje. Hoje você vai procurar alguém, você vem aqui no Instagram. Você não vai mais em outro canal para ver, né, como é que é essa pessoa. Aí não tem um paciente dele falando de resultado, sabe? Então, às vezes eu sinto falta. Eu acho que essa é uma forma da gente conscientizar essas pessoas, é colocar depoimentos dos nossos Sim. clientes. Eu cheguei assim, agora eu tô assim. Eu sentia isso, agora eu não tenho mais. Eu não conseguia baixar para pegar meu neto e agora eu consigo. Tem que ter. Mas eu tenho vergonha. O meu cliente pede autorização. Hoje a gente sabe aí que o CREFITO nosso autorizou o direito de imagem. Óbvio que tem que ter assinatura, consentimento, tudo. Mas antes a gente não podia nem ter antes e depois lá no nosso código de ética. Hoje, seguindo as regras lá do código, a gente pode. Então, é mostrar isso. Essa é uma forma que eu vejo da gente mostrar a importância de uma boa avaliação, a importância de um bom tratamento, a importância de você praticar exercícios. É uma forma de conscientizar. Se você mora em cidade pequena, se você mora em cidade grande e tem muita concorrência, se você hoje, por exemplo, o meu estúdio de Pilates está numa rua onde tem 9 estúdios, né? Como ser diferente? Essa é uma forma. Mostra que aqui é diferente. Aqui tem esse resultado. E a forma melhor de mostrar é hoje nesse canal que a gente está. Pode ser que daqui a 6 meses seja outro canal, mas hoje é aqui. Porque é aqui que o cliente vai buscar a profissional Rayane, a profissional Sabrine, a profissional Samara Kipai, a profissional Flávia, Carla. É lá, é aqui no Instagram. Então, essa é uma forma de mostrar. Aqui. E a outra forma que eu também vejo da gente mostrar essa importância na prática é a gente se colocar à disposição da sociedade, sabe? Principalmente em cidade pequena, como você falou. Eu já fiz muito isso. Eu venho de uma cidade interior. Hoje eu falo de Campos, né? Interior do Rio. Mas é a maior cidade do estado, né? Aqui tem 500 mil habitantes. Mas eu sou de São Fidélis, de uma cidade interior, que, né, bem pequena. Como que a gente se destaca num lugar desse? É a gente se colocando em prol dessa sociedade. Então, como mostrar que a avaliação postural pode ajudar, que a avaliação fisioterapêutica pode ajudar essas pessoas? É você indo para a escola, é você indo para rádio, é você indo para empresas,
é você se colocando à disposição em eventos da prefeitura, falando mesmo. Eu sinto muita falta disso, para a gente mostrar a nossa importância enquanto fisioterapeuta. Gente, principalmente nesse pós-pandemia, a gente que salvou essas pessoas. E agora, no Sim. pós-pandemia, esse número que você levantou provavelmente sejam incapacidades físicas. Imagina incapacidades Não, e mentais. aumentou. Então, eu tô com dado Não, desatualizado. Eu vou mas eu atualizar ainda imagino esses que dados. Porque você está aumentaram dizendo muito. incapacidades físicas. Mas imagina o quanto a mente não está também prejudicando nesse pós-pandemia. Então, é muito mais do Sim, que 250 muito. pessoas hoje, provavelmente, contando com o período que a gente está. Então, como conscientizar essas pessoas da importância do exercício, da importância do cuidado, da importância de uma boa avaliação, de um bom profissional? É se colocando à disposição, é colocando a cara aqui, ó, como a gente está, no meio online, através do Instagram, e no meio offline para a sociedade. Aí é onde? É na escola, é na empresa, é no evento da prefeitura, é na rádio local, é no lugar onde você tem a voz. E eu vejo, às vezes, um pouco de Sim. passividade, sabe, dos nossos colegas, que às vezes reclamam que a agenda está vazia, reclamam que não tem paciente procurando, reclamam que não ganha dinheiro com a profissão. A faca e o queijo na mão, só falta cortar. Então, sabe, às vezes eu acho que falta um pouco de estratégia, falta um pouco de vambora, a gente já tá em abril, ó. Sim. Não, e detalhe, né? Os que estão se movendo tá se sobressaindo, não tem Não tem espaço vaga na ali agenda. mais na agenda, né? Eu vejo alunos lá dentro da comunidade comentando. Gente, Com recusei certeza. paciente, não tem horário. Gente, alguém morando aqui próximo, tô passando paciente, mais paciente Essa domiciliar colega que ali. chegou lá para mim, lá no estúdio agora em janeiro, é porque a gente ficou 2022 inteiro com a agenda cheia. E assim, não é Sim, falar aqui pra gente se gabar, né, que a gente não tem horário, não, é porque tem procura. Tem procura, principalmente quando você tem um passo a passo. E tem diferencial, né, Rayane? Tem sim, diferencial, tem qualidade. Então, que os colegas busquem isso, né? exato. Essa diferença na sua cidade, no seu bairro. Mostrar profissionalismo, implementar técnicas e estratégias que não tem em outros lugares. Isso faz com que você tenha agenda cheia. Isso faz com que você tenha muita É, procura. E aí tem que usar de novas estratégias, como eu disse aqui agora, né? Que eu acabei usando a contratação de mais uma profissional, porque a gente não dá conta, assim. E é isso, o profissional que está fazendo o que deve ser feito está se destacando. E o colega que está ouvindo a gente exato. agora pode falar assim: ah, mas aqui é diferente, eu estou com a minha agenda vazia. Procure, né? Ajuda. Talvez seja um ajuste de parafuso, talvez seja um método como o da Rayane, talvez seja um ajuste de parafuso na sua gestão que vai fazer você escalar em 2023 e encher a sua agenda, aumentar o faturamento, aumentar o salário. O ano ainda está começando, né? O ano Exatamente. ainda está começando. A gente está em abril ainda. Exatamente. Tem muita coisa para rolar, muita Porque quando água a gente para, começou lá atrás, a gente também né? não tinha essa visão, né? Por isso que eu falo, por isso que papos como esse ajudam muito a galera que está agora começando, ou então aquela galera que aqueles colegas que não conseguem, sabe, ser bem remunerados na nossa profissão e às vezes estão desmotivados e às vezes se sentem desanimados em seguir, sabe, com a carreira. Eu conheço muitas colegas que já pararam. Nossa, mãe, acho que a minha turma inteira de 2006 praticamente já parou, já mudou de área. E eu fico muito triste, porque às vezes é uma ajuda. Às vezes é um É, curso, é um método, é uma live como essa, sabe? É um ajuste de parafuso. Não é com. é preciso mexer, né? É preciso ver, identificar É e buscar mexer. realmente aquilo que A gente falta. não pode só Porque a gente ficar. sai da faculdade sem esse Exato. conhecimento, né, Rayane? A gente sai muito cru, né? Não, não E aprende. às vezes a gente precisa de ajustes. Eu, por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu emendei em 3 pós-graduações. Eu não faria isso hoje. Né? Não sou contra a pós-graduação. Mas talvez não Também seja não. aquilo que eu estava precisando naquele momento. Eu precisava primeiro pensar assim: bom, qual é a minha falha? Aonde eu preciso melhorar? Ah, numa boa avaliação? É aprender a avaliar o meu cliente, aprender essa porta de entrada? Então eu vou focar nisso. Ou, eu já domino
uma avaliação, já posso começar com a avaliação que eu tenho. Mas será que eu sei gerenciar um negócio? Então eu vou buscar estratégias para administrar. Exato. Sabe? É a gente olhar e entender onde está o déficit. E não deixar, como eu falo com os meus alunos, a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar. Deixa a vida levar. É, eu também comecei, você falou aí da pós, eu também, assim que eu me formei, aí eu, nossa, eu sou insegura, eu não tenho confiança, eu não vi tudo, eu não sei avaliar, e aí eu fui buscar o quê? Pós-graduação. E aí, no final, ali, a pós me deu alguma confiança, alguma segurança. Só a E o dívida tempo, mesmo né, para pagar, Rayane? O sem tempo, emprego, né? aquele negócio Às caro. vezes longe, né? A minha, por É, exemplo, foi em outra cidade, aí, enfim, deslocamento, hospedagem. não, a minha não. Não, nada contra, né? A Nada minha, contra, exatamente, ainda nada tem contra. isso. Ainda O tem custo, isso, né? né? A hospedagem, se for em Mas outro assim, lugar, né? né? Então, Nada, os profissionais, hoje em dia, o os digital profissionais podem estar falando aproxima. assim, gente, ela é louca, não está falando para fazer pós. Não, não é isso, mas é que talvez não seja o que é o botão, sabe? É O que talvez você está hoje, precisando. depois de, nem sei, 15 anos, mais de 15 anos, né? Eu me formei em 2006, nós estamos em 2023, muito mais de 15 anos depois, com mais estabilidade, com mais experiência, com mais, enfim, recurso financeiro, talvez hoje eu faria uma pós. Mas não era o parafuso que eu estava lá atrás precisando. Então, talvez fique aí para os colegas também. Olhar para dentro da sua profissão, da sua carreira, né, do seu negócio, seja para quem está começando ou para quem já tem, e falar assim, bom, qual é o botão que eu preciso apertar agora? Qual é o parafuso que eu preciso ajustar? A quem eu vou recorrer? E não esperar. Ah, vai melhorar. Vou ganhar dinheiro no segundo semestre. Aí o primeiro semestre já passou e você está endividado, entende? Ou está sem realizar seus sonhos aí com a sua família, ou está sem poder, né? Enfim. É. Tem Aí a Nath caminhos colocou, mais ó, curtos. eu confesso, preciso muito de ajuda. A Isabel te elogiou, você sempre foi ótima, É isso Rayane. aí. Muito bom. É. Nath, Obrigada, coloca para Isabel. ajuda que você precisa. Chama a Rayane, me chama no direct. Todos os colegas que estiverem precisando de ajuda, chama a gente. No final da live a gente ajuda. É só mandar um direct que a gente Orienta, sempre responde, né? direciona. Mas não fica com essa dúvida. Não espera, não. Sabe, a gente às vezes fica assim, eu tô com dúvida, mas vai resolver. Vai resolver. Pode resolver sozinho, você pode conseguir, mas às vezes o caminho é tão longo, é um sobe e desce, um tropeço, e que às vezes pode ser encurtado, pode ir já direto na fonte, né? Beber água Porque a gente limpa já errou direto, não muito lá precisar atrás, né, passar Rayane? tudo. Então hoje, se a gente puder, né, Já, dizer qual é o erro e não, falar, pô, não faça isso, vá por aqui, é muito mais fácil. Né? vai por aqui. É isso aí, não sobe o morro não, vai por baixo da ponte. Né? Exato, é verdade. Essa experiência, né? E o que move, eu acho que nós que estamos aqui na internet, que nós estamos compartilhando conhecimento, eu acho que o que nos move é o amor pela profissão, pelo que a gente faz, e a vontade de fazer a diferença, né? Na vida de outros profissionais, na vida de mais pacientes, impactar diretamente outras pessoas. Eu acho que isso é o grande diferencial de quem está dando a cara aqui todos os A dias, né? gente, É a o nosso gente diferencial. ajuda os nossos colegas a ajudarem o mundo, né? Mais pessoas. E é uma grande corrente, né? Exato. E quando a gente dá as mãos assim mesmo, um físio, né? Nós ajudando outro físio, passando pelas mesmas dificuldades que a gente passou, a gente de uma certa forma está só aqui, ó, elevando o nível da nossa profissão. E que a cada dia mais a gente vê que está sendo valorizada, né? Mas quem tem que valorizar primeiro somos Aprender, nós. né? Tem Aprender que a partir, tem aprender que os botões buscar certos, né? Agora, esse ajuda. final de semana, eu cheguei de viagem, né? É, Eu fui a São Paulo. E aí, toda vez que eu tô no avião, eu fiz um story também falando sobre isso. Toda vez que eu tô no avião, eu lembro disso. Porque um professor falou para mim uma vez: não é esforço apenas. Porque para levantar uma aeronave, imagina se fosse só esforço. Ia ter que ter muita força para levantar uma aeronave.
Não é só esforço, não é só dedicação. É você saber quais são os botões corretos para que aquele avião decole. Então, eu nunca esqueci isso. Não é só esforço, não basta você ser esforçada, não basta você ser dedicada. Você precisa de um norte, de uma orientação para falar, é esse botão, é dessa forma, é com esse passo a passo, é que a aeronave vai subir. Senão ela vai ficar só taxiando ali, né? Só. É. É a mesma coisa de colocar qualquer um, né? Colocar eu lá para botar essa aeronave para cima, não sai do lugar. Porque eu não sei qual é o botão que Exatamente. tem que Então, isso apertar. ficou na minha mente A mesma coisa de e eu colocar. levo para qualquer É, ocasião, assim, né? Acho que a gente, para poder crescer em qualquer área da nossa vida, para poder crescer em qualquer momento da nossa vida, a gente precisa fazer dois exercícios. Um é dar uma pausa e ver aonde está ruim. Ah, eu não sei avaliar? Beleza, eu identifiquei. Eu não sei controle financeiro, eu não sei gerenciar o dinheiro que chega na minha profissão, então eu preciso buscar isso. Ah, eu tenho medo de estar aqui na internet, então eu preciso buscar isso. Primeiro passo é identificar qual é o seu medo, o que está te travando. E o segundo passo é você buscar a ajuda certa. E né, para aquele exato. momento, tudo muda, né? Mas para aquele momento. E os profissionais, outra frase que eu escutei também de uma professora. Eu vejo sonâmbulos, profissionais sonâmbulos, que é a mesma coisa da filosofia do Zeca Pagodinho, sabe? Eles não estão presentes na vida, não estão sendo levados. É igual aquela folhinha no meio da cidade lá de Faroeste. Então, ó, e não é assim que a gente se Uhum, posiciona, não é assim que a gente tem sucesso, não é assim que a gente vive da nossa profissão, porque a gente tem conta para pagar, a gente tem boleto, a gente tem família, a gente tem sonhos, a gente quer fazer nossas viagens, a gente tem que pensar no exato. nosso futuro, na nossa aposentadoria, né? Então, é pensar nisso, é ter uma boa Uhum, carreira, é ter uma boa profissão, saber os parafusos para a gente poder hoje estar com o pé no chão e falar, tô com um bom salário, tô ganhando dinheiro, tô investindo, tô curtindo com a minha família, tô colocando lá na minha reserva de segurança lá porque eu quero minha aposentadoria daqui a 10 anos. É isso, e não deixar o modo sonâmbulo, né? sim. Não, e não só também, às vezes fica só colocando, achando, né, culpa no que não tem. Ah, porque o conselho não É, protege. Ah, porque o conselho não faz nada para a profissão. Ah, porque existem outros profissionais que cobram barato, é por isso que desvaloriza. Não. isso acontece Vamos muito. olhar só para nossa grama. Olha para sua grama, corrige os botões, né? Aperta os botões certos aí, os parafusos certo, que você vai É decolar. isso. Não precisa achar, é só mesmo ter o foco e ir, né? Procurar a ajuda Essas certa vozes e seguir, falam que mesmo, vai né? dar certo. Essas vozes conversam com alguns colegas mesmo, né? Ah, eu vou desistir, ah, o Crefito não apoia, ah, o Confito não me ajuda, não quer saber de nada, minha profissão não dá certo. E às vezes são as vozes da sua cabeça e as vozes ao seu redor, né? Sua família, seus amigos. E acabam, como eu falei, né? Acho que 99% dos meus amigos hoje que se formaram comigo não estão mais na profissão. E aí você acaba sendo levado para outra área, onde na verdade você Sim, poderia ir, né, ajustar os parafusos e ter um sucesso com a sua carreira, né? Para ajudar o mundo, né? Ajudar outras é. pessoas, como a gente falou, né? Eu falo até que é o inimigo. O inimigo Sim, trava a gente. E quem é o é, inimigo? É a nossa mente mesmo. É a nossa mente que trava, né? Então a gente precisa vencer esse inimigo, essa procrastinação vamos e deixar de investir. exercício, né, para os colegas, né? Buscar Tanto do até. ao vivo quanto do gravado. É fazer esses dois exercícios, né? Parar hoje e dar uma olhada, Exato. né? Eu costumo falar com as minhas alunas que é bacana a gente se colocar lá no alto de um prédio, como se a gente fosse um drone. E aí a gente olha a gente lá embaixo, pequenininho. Aí, se você é autônomo, você olha você. Se você tem uma clínica, você olha a sua clínica. Se você tem um estúdio Pilates, você olha o estúdio Pilates. Olha você. Vai lá no alto, se coloca lá como drone, olha você e vê o que está faltando para aquele profissional decolar. Acho que esse é um primeiro exercício, né? Olha a carência. E o segundo Uhum. exercício é buscar ajuda. Amanhã.
assim que identificar, né? Procurar Sim. saber. Hoje tem conteúdos gratuitos aqui na internet, então não ter dinheiro Sim. não é uma desculpa, é só uma vozinha paralisante. Tem conteúdos que É mais um exatamente, você faz inimigo. evento gratuito, eu também. Provavelmente está chegando o seu evento gratuito aí também, final de maio, onde a gente faz uma semana de evento, coloca o nosso método ali para a pessoa conhecer, para poder ajudar. E quem quiser seguir, ter uma Isso. ajuda mais de perto, segue com a gente, porque aí ou você paga com tempo ou você paga com dinheiro, né? E tá tudo certo. A pessoa que paga com tempo fica aqui o ano todo consumindo gratuito. E a pessoa que paga com dinheiro, É, às vezes tem sim. resultado em um mês. Então é muito a escolha, né? Então, acho que deixar de Exato. exercício esses dois, né, para os colegas, para já começar amanhã a dar uma refletida, né, no seu momento atual e ver o que eles estão precisando alavancar, né? Qual é o Pensar. botão, né, que precisa ajustar, né? Exato, é. Fazer essa autorreflexão é importante. Muito bom. Tá certo? Ô, Sabrina, eu gostaria de te agradecer aqui. Foi ótimo o nosso bate-papo. É... Quem gostou aí, gente, manda uma palminha. Foi Espero muito ter bom, eu ajudado. adorei. Ó, aperta o Adorei nosso coraçãozinho aqui pra gente ver bate-papo. quem gostou, que aí vai subir uma chuva de coração aí. Se não subir é porque não gostaram. Não gostar, a gente É, e ficou a aqui, galera ó, não do valeu. gravado, né, que Mas chegou foi aqui até o ótimo. final e está ouvindo a gente, coloca também nos comentários, né, qual é o desafio, qual é a sua dificuldade, né? Ó, subiram 2 coraçõezinhos só. Opa, 3, 4, 5. Foi um Ah, pouquinho. agora melhorou. Ó. E a galera do gravado coloca aqui, Aí, né, a dificuldade, o ó, muito bom. desafio, né, que eu tenho certeza que a gente vai Sim, ajudar, a gente vai responder, chama a gente no direct também, né? Eu estou à disposição. com certeza. Com certeza, com certeza, gente. Os meus seguidores que estão aqui, gente, segue lá a Sabrine, vai lá, acompanha, né? Conhece o método dela lá, vai lá seguir. Sabrina é uma ótima profissional e tem um método Muito bom. incrível aí, Que a gente faça né? mais lives como essa para ajudar mais ainda, Rayane. Obrigada pelo convite mais uma vez. Foi ótimo. Exato. E obrigada, eu que agradeço, Sabrina, muito obrigada pela presença, pela participação, pelo seu tempo. Quero agradecer ao pessoal também que ficou aqui com a gente, que participou, que interagiu. Muito obrigada, gente. E live toda terça e quinta, às 20h30, eu faço aqui ao vivo. E se para quem não me segue também no Instagram, para quem quer aprender mais sobre o segredo da avaliação fisioterapêutica, que fecha 100% do tratamento, pode seguir aqui meu perfil, que eu posto dicas, eu posto conteúdo todos os dias. E se você quiser um empurrãozinho aí nessa ficha de avaliação, nessa avaliação, no segredo, no mundo das avaliações fisioterapêuticas, só me mandar um direct que a gente bate um papinho. Tá joia? Aqui um beijo, tá, Sabrina? Muitíssimo obrigada. Beijo, Eu que pessoal. Muito agradeço. obrigada. Até a Sucesso, próxima sucesso live. para você e para todos. Tchau, tchau. Para vocês também. Tchau.